Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais daqueles que fazem acontecer. Atrás de um CNPJ de sucesso, existe um CPF que nunca desistiu. E hoje nós vamos revelar o que está por trás da marca desse grande convidado. Eu sou a Priscila Crister e antes da gente mergulhar nesse episódio, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais. A FTP Contábil, que é a solução para o seu negócio em estratégia tributária, redução de impostos. A Vértice AEC, que é uma empresa referência em regularizações diárias de imóveis, trabalha fortemente com incorporadoras. E a N Formatos, a tapeçaria dos milionários. Sabe aquele sofazinho que você precisa sob medida para você se sentir abraçado quando estiver em família e estiver reunido? Então, essa é a N Formatos. E vamos apresentar então o nosso convidado de hoje. O convidado de hoje, ele é um homem. Ele é CEO de um escritório contábil com mais de 25 anos de história. Mas ele decidiu fazer a diferença e sair do escritório tradicional. Ele transformou a Econ Contabilidade em um verdadeiro hub de soluções para empresários. Um movimento de crescimento, posicionamento e impacto. É também cofundador do Connection Club, uma comunidade que conecta líderes, sócios e família em um único foco. Visão de longo prazo com ação estratégica sempre no agora. Ele é pai do Teodoro, casado com a Bruna. Isso. E hoje recebam com muita alegria Caio Barbosa. Obrigado, Pri. Seja bem-vindo. Um prazer estar aqui, convidado de uma sócia e uma mentorada. Vamos juntos aí nesses próximos 12 meses trazer muito serviço para você e muito resultado. Legal, gente. É uma honra para mim ter o Caio aqui. Eu sempre digo que todo mundo é uma honra porque não é qualquer pessoa que eu trago aqui por trás da marca. Hoje a gente vê muitas histórias, muita gente com a vida fake nas redes sociais, mas ele realmente é uma pessoa assim de muito resultado, que eu conheci ele há uns 2 anos atrás, e o tanto que ele evoluiu, tanto de crescimento, tanto de resultado, e hoje ver ele nesse patamar, cofundador de um clube de negócios, assim, de empresários seletos, é realmente uma honra ter você aqui. Tá? Obrigado, Parabéns aí pela evolução, pelo sucesso. E assim, ele foi uma pessoa que ele me fez olhar para a contabilidade com outros olhos. Muitas vezes a gente, empresários, a gente fica assim, no nosso ponto cego. A gente não consegue enxergar além da bolha, não consegue furar a bolha. E quando ele veio com esse ecossistema de soluções, eu falei, mas que raio que é isso? Eu não quero soluções nenhuma, quero vender, ficar vivendo aí de comissão, isso daí não é para o empresário contábil, não. E ele me fez olhar com estratégia, assim, onde eu não estava vendo, no meu ponto cego. Então, por isso que eu falo que ele é um cara fora da curva. Caio, em qual momento que você decidiu que a Econ não seria mais uma contabilidade tradicional? Assim, eu acho que não foi uma decisão estratégica, né? Assim, pensada, de caso pensado, foi uma série de acontecimentos que foram acontecendo que culminou nessa nova narrativa para o escritório, né? Eu entrei no FIRE, né, logo no começo, no ano passado, que é um clube de empresários que a gente faz parte hoje. Sim. Lá eu entrei sabendo que eu não ia trazer clientes, porque era um clube de contadores. Sim. Mas eu queria estar mais próximo do Johnny, que é o nosso mentor. E assim, poxa, se desse ruim, que desse, mas eu ia ser uma pessoa diferente. E eu gosto de desafio, né? E uma coisa que me incomoda, e por enquanto me incomoda ainda, é que eu nunca quebrei a cara de verdade. Não que eu busque isso,
né? E também não vou falar que eu nunca quebrei a cara porque eu sou uma pessoa boa demais. Não é. Não é. Tá muito longe disso. Eu acho muito melhor a gente pensar que a gente nunca quebrou a cara porque a gente tá dando passos muito pequenos do que a gente ser bom demais, né? Certo. Mas entrei nessa empreitada de clube de empresários e daí logo nos primeiros meses eu entendi que o retorno de verdade que viria do clube seria eu fazer parcerias com diversos empresários lá dentro que não são contadores, que faria com que eu fazesse aquele como que é o oversell? Não lembro agora o termo. Mas assim, vendesse mais do que o cliente espera de uma contabilidade. Certo. Né? E daí começou isso, fiz uma parceria de recuperação de crédito tributário, fiz uma parceria de LGPD, uma parceria de registro de marcas e patentes, laudos trabalhistas, plano de saúde, alavancagem patrimonial, e assim, mais de 60 parcerias aí, e algumas delas não tão óbvias, porque eu acho que tudo que eu falei aqui, a gente espera mais ou menos de um contador ou desse ecossistema empresarial. Mas daí eu comecei a pensar um pouquinho fora da caixa e falar, poxa, eu posso ser a solução para absolutamente qualquer coisa que meu cliente precise. Então, assim, hoje, uma das soluções que a gente oferece para os nossos clientes é também uma mentoria de milhas. Então, assim, poxa, o que mentoria de milhas tem a ver com contabilidade? Nada. Mas eu acho que meus clientes gostam de viajar. Por que eu não oferecer para eles uma mentoria de milhas que vai fazer com que eles gastem melhor o dinheiro deles no cartão de crédito e consigam viajar mais, né? Além disso, um mentor de e-commerce. Então, novamente, o que mentoria de e-commerce tem a ver com contabilidade? Nada. Mas eu peguei alguns clientes que já são desse ramo e falei com eles dos diferenciais desse nosso especialista. E também clientes que estavam ou faturando muito menos do que a média ou de uma hora para outra parar de trabalhar, porque, enfim, era um PJ e foi dispensado e não tem mais a renda de uma hora para outra. E daí eu ofereci essa solução para eles. Então, poxa, eu, além de oferecer uma solução para eles, eu mantenho os meus honorários e potencialmente vou aumentar eles. Sim. E isso, assim, acaba sendo uma consequência. Né? Mas o objetivo final é o quê? É que o cliente entenda que a Econ Contabilidade, o Caio, ele tem a resposta para qualquer coisa, qualquer problema, qualquer situação que eu vier a ter. Então, eu tenho alguns clientes que eu até falei o seguinte, cliente, não vai atrás do Google, que meu Google não vai aparecer o melhor lá para te ajudar. Ele vai aparecer o que paga mais caro para estar lá na primeira página. Tem patrocínio. Fala comigo. Você já está pagando para mim. Você já é meu cliente. E eu não vou cobrar nada mais de você para te oferecer essa solução. E essa solução que eu vou te apresentar, ela não é enviesada. E também, assim, eu falo o seguinte, que isso deu muito certo para mim dentro dos clubes que a gente faz parte. Por quê? Porque numa parceria, as parcerias que eu já fiz ultimamente, nos últimos anos, o outro especialista, o advogado, seja lá, a solução que ele traz, ele não tem tanto a perder não atendendo meu cliente bem. A gente só vai parar por ali a parceria. Sim. Tipo, é um perder, mas o cara não consegue mencionar. Poxa, a partir do momento que o Caio ele só me traz, vamos supor, 3, 4, 5 clientes por semestre. Beleza, é isso que eu tô perdendo. Ok. Agora, no clube, se, por exemplo, nós temos uma parceria, vamos supor que você é o especialista em e-commerce. Tá. E você dá uma comida de bola comigo. Além de você pisar na bola comigo, você está pisando na bola com toda a comunidade. Entendi. E daí você se queima lá dentro. Sim. Né? É uma coisa que vai acontecer naturalmente. Então, eu falo assim, por menor que seja, tanto o cliente que vem indicado de dentro da comunidade, ele tem que ser tratado como um cliente ouro dentro do escritório. Entendi. Porque ele pode tanto abrir quanto fechar muitas portas. Sim. Entendeu? E essa sempre foi uma preocupação minha, porque assim, eu nunca me preocupei com dinheiro, de retorno de comissão, de fazer parcerias nisso. Eu sempre busquei, assim, atender da melhor forma meu cliente e trazer resultados com preços justos.
Sim. Então, assim, eu sempre tive essa resistência pelo ecossistema, porque eu falava, eu não estou interessada na comissão que eles vão oferecer pela parceria. Eu quero que o meu cliente seja bem atendido. E se eu não conheço direito? E se ele não atender bem? Eu prefiro indicar um que já está próximo de mim, que eu sei que vai atender bem. E não que esteja errado essa forma que eu olho, esse olhar. É uma forma boa de cuidar do cliente. Eu cuido dos meus clientes. Sim. Só que eu não me fortaleço também dentro de uma comunidade. E a gente precisa se fortalecer porque juntos somos mais fortes. Então, arrumando parceiros, tendo parceria, eles também vão me indicar quando fizer sentido. Então, nesse formato, tá legal? Tá legal. Só que quando você também não se arrisca, que nem eu não quero me arriscar colocando pessoas que não fizeram o serviço. Então, eu também não vou conseguir coisas maiores, resultados maiores, porque eu não vou me arriscar. Uhum. E quando você trouxe isso, quando eu vi a primeira vez você falando de ecossistemas, eu já logo imaginei. Falei, ele vai falar de marcas e patentes, certificado digital. Falei, já tô cansada de me oferecerem isso. Nem atendo mais ligação de tantas parcerias que querem me oferecer. Uhum. E quando eu comecei a te ouvir verdadeiramente, falei, que sacada, que virada de chave, porque, na verdade, não é que você está arriscando, você está buscando soluções, você está se diferenciando do mercado, de oferecer uma contabilidade tradicional. E foi muito bom isso, viu? Eu achei que foi uma grande sacada e tem, assim, mostrado para o empresário contábil outros olhos. O que a gente pode ser? É uma solução, Sim. Né? E assim, além disso, só complementando, Pri, tem muitas parcerias que a gente faz que é também para dar um double check no nosso trabalho. Então, por exemplo, uma das parcerias que a gente tem é com uma advogada trabalhista. Olha o formato dela trabalhar. A gente passa as informações do cliente para ela faz um diagnóstico do cliente e faz uma reunião com o cliente. Até aí é o trabalho gratuito que ela faz. Qual é a grande sacada? Ela vai apresentar para os clientes todos os pontos de atenção que ele tem que ter. Tá. E daí, em seguida, ela apresenta as soluções dela. Legal. Duas coisas muito boas nesse sentido. Primeiro, ela dá um double check no meu serviço. Uhum. Então, se por um acaso, vamos supor, eu comi qualquer bola em relação à convenção coletiva na folha de pagamento. Tá. Ela não vai falar pro cliente, ela vai falar comigo primeiro. E ela tira esse item da pauta dela e sai com as demais com o cliente. E se o cliente, por um acaso, não quiser contratar ela, tá tudo bem, só que o cliente já tá ciente dos pontos de atenção da empresa dele. E daí aquela velha história, né? Depois que a gente vê, a gente não consegue desver. E se por um acaso isso der um problema futuro pro cliente, eu posso falar pra ele, falei, pô, Pri, eu te avisei. Eu te avisei que isso era um ponto de atenção, você não ouviu eu na época. Antes custava, vamos supor, um salário mínimo, agora vai custar 5 salários mínimos pra gente resolver. Porque agora a gente tem que apagar incêndio. Entendeu? Então, isso é muito legal. E também tem uma outra parceria nesse sentido, que é com assessoria de investimentos. Então, poxa, eu tô lá fazendo imposto de renda do meu cliente. Eu gosto de investimentos, né? Assim, eu tenho um assessor de investimentos, que é esse parceiro nosso. Ele cuida da minha carteira, mas eu falo pra ele, eu falei, Otto, não me oferece nada, eu só pegar na minha carteira de investimentos, tá tendo uma rentabilidade boa, então tá ok. Se você quiser me oferecer outros serviços, outras ofertas pra complementar a minha carteira, beleza, eu vou ouvir, mas não fala assim, pô, vende, sei lá, Banco do Brasil e compra Petrobras porque tá tendo aí qualquer coisa, denúncia dela, estourou não sei o que, Petrobras, e ela caiu muito e vamos comprar. Eu gosto de tranquilidade. Por mais que eu goste do risco, eu invisto inclusive em criptomoedas, é um risco, assim, eu sou conservador no arrojado. Entendi. Entendeu? E daí, assim, também, da mesma forma, tô lá fazendo imposto de renda no meu cliente, eu vejo que ele investe muito mal. E é a maioria. Sim. E daí eu falo com ele, poxa, Lucas, por que você tá investindo nisso, naquilo? Ah, porque meu assessor passou que é uma empresa que vai dar uma porrada. Eu falei, tá, e essa porrada faz quanto tempo já? Não, tô investindo nela há 3 anos.
falou, cara, se você investisse de forma conservadora, assim, 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 que assim, pra mim, investir de forma conservadora, por exemplo, na Bolsa de Valores, é você investir no Banco do Brasil. Qual a chance do Banco do Brasil quebrar? O Brasil quebra antes do Banco do Brasil. Exatamente. Entendeu? E assim, novamente, a gente leva uma solução não óbvia de um contador para o cliente ele fica satisfeito e, sinceramente, eu nem estou preocupado com a remuneração que eu vou receber por isso. O mais interessante é o cliente ser bem atendido e ele voltar no ano que vem e eu falar, pô, melhorou sua carteira, ó, agora você tirou isso, colocou aquilo, não sei o que lá, ó, sua rentabilidade dos últimos 12 meses está de tanto, legal. Ele falou, pô, Caio, obrigado, foi porque eu ouvi e agora eu tô com o seu assessor. Meu, isso não tem preço. Isso é delicioso de ouvir. E é isso, assim, o cliente, o mais interessante também de você levar diversas soluções para o cliente é que o cliente ele não vai ficar pegado à solução. Ele vai ficar pegado o quê? Que o Caio levou a solução para ele, a Icon levou a solução para ele. Então, é isso que eu quero colocar na cabeça dos meus clientes. Que a Icon é a solução, que o Caio é a solução. Porque no nosso dia a dia de contabilidade, os nossos pontos de contato com o cliente não são legais. A gente manda guia para o cliente pagar, a gente manda folha de pagamento para ele pagar, a gente fala que tem pendência da Receita Federal porque ele esqueceu de pagar uma guia assim, assim, assado. E assim, a gente tem que mudar isso. Então, o que eu prego hoje é, você contador, se o que você mais fala com o seu cliente é sobre contabilidade, você está trabalhando errado. Você tem que trabalhar sobre soluções, porque contabilidade é chato. Você, Pri, no seu tempo livre, você fica vendo coisas sobre contabilidade? Não. Você acha que o cliente ele gosta de ter uma reunião com você para apresentar, enfim, balanço, DRE, se tem pendência, se não tem pendência, se pagou tanto de imposto. O cliente não gosta. O cliente paga a gente para ele saber que ele tem a confiança na gente que tá tudo rodando certo. E isso é o básico. O básico, assim, é que o que eu percebo e o que eu trago aqui, contadores também, a gente nem fala no básico. Porque o básico dele ter uma contabilidade que entrega as guias em dia, os impostos corretos, daí não se discute. Isso tem que ser feito. Se você não está sendo bem assessorado nesse sentido, troque o quanto antes, porque a gente nem fala sobre isso, porque isso é o mínimo. O que a gente busca mesmo é a solução, é levar estratégias, é saber que o empresário está deixando um legado. E esse legado tem que ser com um contador que olhe isso, olhe de forma diferente. Sim. E tem 2 casos muito legais de compartilhar. Um é de um cliente que eu fiquei, acho que uns 6 meses atrás dele, de maio de 24 até mais ou menos outubro, novembro de 24. E não marcava reunião comigo, enrolava, tava ali num processo, tudo bem, beleza. Consegui marcar reunião com ele em outubro. E ele me falou que ele tava falando com pelo menos outros 3 contadores. Eu atendi ele, eu tava em um dos eventos do Fire Experience, eu tava no hotel, e ele identificou que eu tava no hotel. Porque ele viu que a cadeirinha de bebê do restaurante é muito particular. Parecida. Ele falou, poxa, Caio, muito obrigado por você parar suas férias, né? Tô vendo que você tá aí no Clara Resort. Eu falei, nossa... Como ele sabe. Primeiro, muito bem observado. Segundo, não, Felipe, fica tranquilo, eu não tô de férias aqui, eu tô a trabalho. Ele, como assim você tá a trabalho? Eu falei, não, é porque eu faço parte de um grupo de empresários, que a gente é sócio do Flávio Augusto, do Caio Carneiro, do JJ, a gente tá dentro de uma liga que tem diversos clubes, A reunião foi outra. Ele falou, esse é o tipo de contador que eu preciso. Não é o contador que ele vai entregar o básico pra mim, é o contador que ele vai... E assim, eu nem falei de soluções pra ele. Mas só do fato de você estar nesse ambiente, ele já vê que você é um contador diferenciado. E daí foi isso, assim, a gente falou muito mais das soluções que o escritório tem pros clientes do que do básico, não, olha, se você mandar a documentação pra mim até o dia 3, eu vou fechar o seu imposto no dia 10. O contador não tem que se vender assim. O contador tem que se vender falando das soluções que ele apresenta para os seus clientes que vão muito além da contabilidade. Exatamente. E qual foi o maior desafio que você encontrou para essa mudança de mentalidade? Sair do tradicional para entregar essas soluções?
Eu diria que primeiro foi administrar todas essas soluções, que assim, eu, sendo muito sincero, eu não consegui passar ainda pro time todas essas soluções. Então hoje, como que eu falo para eles? Eu falo assim, pessoal, vocês são quem mais falam com o cliente. Toda vez que você for falar com o cliente, fala de uma solução. Então, as soluções do departamento fiscal são essas, a solução do contábil são essas, do DP são essas, do societário são essas. Você pode não saber de cara quem é a pessoa. Que também, eu acho, é difícil a gente associar uma solução à pessoa sem eu conhecer a pessoa. Sim. Né? E daí eu falei pra eles, primeiro você fala da solução, se você souber quem é o contato, beleza, passe o contato pro cliente. Se você não souber, não tem problema nenhum. Fala comigo, eu vou te passar o contato e você passa o contato. Então, assim, não espera saber todo o contexto do ecossistema para você começar a falar pro cliente. Então, é a velha história do não espera estar pronto para começar. Pessoal, vamos. A gente não tá pronto, tá tudo certo, mas a gente tem que começar. E se você esperar estar pronto para começar, você vai começar atrasado. Sim. Entendeu? Eu diria que essa é o principal desafio. Que o time também entenda, porque só você sozinho não tem como passar todas as soluções assim para todos os clientes. Então, sim, aos poucos inserindo isso. Legal. O seu escritório de contabilidade tem 25 anos? Isso. Ele foi dos seus pais e passou para você. Isso, foi mais fácil isso? Ter sido dos seus pais, já ter tido aí esse legado? Você diz assim, fácil no sentido assim, de, por exemplo... Vamos se dizer assim, por exemplo, eu comecei do nada, tô 6 anos aí, meu escritório fez 6 anos agora em agosto, tive que aí desbravar sozinha. Ou seja, veio com uma carteira de clientes. Uhum. Então, tem muitas pessoas que vão olhar para você e vão falar, é fácil pro Caio. Ele herdou? Como que é isso? Não, assim, nenhum dos dois é fácil e eles apresentam desafios diferentes. Então, assim, eu não herdei o escritório do meu pai, né? Meus pais, eles construíram o escritório há mais ou menos 25 anos. Eu trabalho no escritório já há 13. Então, assim, ponto 1, né? Não é que assim, meu pai faleceu no começo do ano passado e eu comecei a trabalhar no escritório. Não tinha como isso dar certo, né? Eu trabalho no escritório já há mais de 13 anos. Eu passei por todas as áreas do escritório. Hoje a área que eu mais me identifico é a área comercial, né? E daí, assim, todos os clientes me conhecem, então foi uma transição tranquila. Certo. Mas é a estatística que fala, né? Que eu acho que 70% das empresas quebram na segunda geração. Então, assim, não é fácil, né? Mas eu diria que, assim, novamente, são desafios diferentes, né? Que, assim, eu até falava o seguinte, há mais ou menos uns 3 anos atrás, tipo, eu não quero que eu seja o filho do dono dentro do escritório. Eu quero que o meu pai seja o fundador. É diferente, eu quero que eu seja a referência lá dentro, e não mais meu pai. Então, é um desafio. Porque, poxa, meu pai tá lá com os clientes há mais de 20 anos, e chegou o filho dele, meninão, não sabe nada, porque isso é o que o cliente muito antigo pensa, e ele vai querer sair desbravando aí tudo, mudando o escritório aqui, assado, não sei o quê. Então, assim, são dificuldades diferentes, né? E assim também, há mais ou menos 3 anos que eu tenho evoluído muito bem esse lado profissional. Então, por exemplo, hoje se o escritório tem 650 clientes, desses últimos 3 anos eu trouxe mais de 300. Então, o escritório está mais, digamos assim, meu do que era. E além disso, assim, pelo fato de eu estar no comercial e também ser o coordenador do departamento societário, todos os novos clientes passam por mim. Então, com o tempo, isso também não foi uma estratégia de caso pensado, mas foi uma decisão bem tomada no seguinte sentido. Todos os clientes me conhecem, todos os clientes em algum momento falam com o Caio, né? E daí eles percebem que o Caio tá lá não é porque ele é o herdeiro.
O Caio tá lá porque ele tá mudando o rumo do escritório. Sim. E como você conseguiu aumentar esse número em 300 clientes em tão pouco tempo? Ponto 1, a rede de relacionamento, então os amigos, de forma geral. Então, poxa, eu tenho vários amigos que, principalmente, são PJs. Ninguém vai cuidar da empresa deles melhor do que eu. Ninguém. Porque eu vou cuidar da empresa deles como se fosse minha. Já teve várias vezes de eu pagar a guia do meu amigo, porque ele esqueceu que ele tava viajando, seja lá o que for, e ele me reembolsa. Então, assim, poxa, não é um tratamento que qualquer contador faria. Sim. Né? E daí também, assim, o principal divisor de águas foi estar nos ambientes certos. Certo. Então, assim, até é engraçado, eu conheci o Johnny através do Thiago Nigro. Então, o Thiago Nigro eu acompanho ele há bastante tempo. Uhum. E logo que ele inaugurou lá o escritório dele em Alphaville, eu fui lá, que eu tava num curso dele, daí quem tava no curso dele podia pagar mais R$1.000 e ter uma experiência no escritório dele, e eu fui. E eu compartilhei isso mó feliz com meu pai. Meu pai, nessa época, eu acho que ele tava internado no hospital, acho que era de um transplante do coração que ele teve que fazer. E eu falei, pai, na quinta-feira eu vou no escritório do Thiago Nigro. Lembra aquele cara que às vezes eu te mando os vídeos de finanças? Ele falou, nossa, você é muito trouxa. Você tá pagando R$1.000 por uma noite com um cara? Eu falei, pai, não é assim, poxa. Eu queria ir lá eu vou conhecer outras pessoas que investem, eu vou conhecer possivelmente empresários, eu posso conhecer clientes do escritório lá. Ele, não é assim que funciona. Eu falei, não, tudo bem. Eu queria que você ficasse feliz por mim só pelo fato de eu estar indo lá. Mas tá tudo certo. Tipo, eu paguei no meu bolso. E daí lá eu conheci um cliente que ele é nosso cliente até hoje. E ele já trouxe pelo menos outros 3 clientes dele. Então, poxa, eu paguei R$1.000 pra estar em um ambiente. Estar nesse ambiente me gera hoje pelo menos R$3.000 por mês. E ele é cliente meu há 3 anos. Então, acho que foi uma decisão acertada. E daí eu fiz meu pai... Eu fiz ele morder a língua. Falei, pai, lembra daquele lugar que eu fui no escritório do Thiago Nigro e você me chamou de trouxa porque eu tava pagando R$1.000 por eu estar passando uma noite lá com 50 pessoas? Falei, então, trouxe um cliente, esse cliente ele trouxe o irmão dele e agora, ó, só os dois pagam esses R$1.000 por mês pra gente. Daí ele falou, não, mas você teve sorte. Eu falei, não, tranquilo, pai. Fica de boa. A única questão é a seguinte, esses R$1.000 por mês agora é um budget que eu tenho para frequentar ambientes. Beleza? Não, tudo bem, porque você não tinha esse dinheiro antes. Então você não vai ligar se eu gastar ele, né? Beleza. E daí nisso eu comecei a frequentar cada vez mais ambientes, a conhecer novas pessoas, a conhecer potenciais clientes para o escritório e que assim não vão vir do dia para a noite para o escritório. Mas é uma construção, né? E isso foi muito bom pro escritório, assim, eu acho que eu fiz uma meta pro meu pai e pro Edu, que é o sócio dele, meu sócio no escritório, que era assim, o escritório ele trazia em média 60 clientes por ano para dentro. Eu falei, se eu sozinho trazer 120 em 4 anos, ou seja, aumentar em 50% a quantidade de clientes que vem pro escritório, eu quero uma participação no escritório. Uau. Daí eu falei, o que vocês têm a perder? Porque assim, se eu trouxer 119 clientes em 4 anos, eu quero um aperto de mão. Eu não cumpri a meta, ponto. Se eu trouxer 120 ou mais, aí a gente fala de uma participação, beleza? Ele falou, mas como assim? Você vai trazer esse tanto de clientes, você não vai ganhar nada? Eu falei, porque a meta é 120, não é 119, não é 110, não é quantos eu trouxer. Tem que ter meta. Se cumpriu, legal. Se não cumpriu, se esforça mais da próxima vez. Foi o que eu falei, eu gosto de desafio. E daí, nos primeiros 1 ano e meio, que a gente falou sobre isso, foi em julho de 23. Nesse primeiro 1 ano e meio, mentira, julho de 22. Nesse primeiro 1 ano e meio, eu trouxe, eu sozinho, 115 clientes para o escritório. Nossa, faltou 5.
Não, assim, não é que faltou 5, porque faltava 2 anos e meio pra meta. Ah, entendi. Então, Mas daí, nesse 1 ano e meio, meu pai faleceu. E daí, acabei virando sócio do escritório Nossa. por tabela. entendi. Mas não me arrependo nem um pouco disso. Né? Os resultados mostram. Sim, Contra-resultados não argumentos. exatamente. Né? E daí, assim, a gente só foi escalando. Então, fui pro Fire por causa disso. Deu certo, legal. Subi pro Energy por causa disso. Deu certo, legal. Tô criando agora o nosso clube, que é o Connection Club, justamente por causa disso. E por quê? Eu tendo um clube de empresários, eu vou trazer mais autoridade para mim, mais visibilidade para mim. Logo, eu vou atrair mais clientes. E isso vai virando Bola de neve. uma bola de neve, exatamente. E quando você percebeu que você tinha que transbordar na vida das pessoas, que todo esse case de sucesso que você trazia para dentro do escritório para sua vida não era o suficiente? Começou da seguinte forma, Pri. Todo sócio novo que entrava no Fire, eu falei assim, ó, eu vou fazer uma reunião com essa pessoa porque ela paga muito cara pra estar lá dentro e eu demorei 6 meses pra entender esse jogo. Eu não quero que ela demore 6 meses. Então, assim, se eu puder... obviamente, né, não vai ser na primeira reunião que a pessoa vai ter uma explosão e vai falar, nossa, esse é o jogo. Não. Mas se eu conseguir encurtar isso de 6 meses pra 3, eu já tô muito feliz. Então, isso foi uma decisão. A segunda, me desafiaram a fazer uma mentoria online no Star. Né, o Alexandre Luneta me desafiou. Agradeço a ele por isso. Um menino maravilhoso que Deus colocou na minha vida. E daí, assim, foi engraçado que tipo, ele falou, meu, você tem que dar uma aula de ecossistema no Star. Ele, o que foi? Não tá preparado? Eu falei, não, preciso só de 10 segundos. Pronto, tô preparado, podemos dar. E eu dei a aula, eu entendi. Eu falei, poxa, é nisso que eu sou bom. Adorei falar sobre isso. É isso que eu tenho que falar sobre as pessoas. E daí nasceu a primeira sementinha de ter o meu próprio clube. Daí o ponto 2. Eu não gosto de fazer as coisas sozinho. Eu gosto de fazer as coisas sempre em pelo menos mais de uma pessoa. Uhum. E daí eu fiquei ali cerca de 2, 3 meses procurando alguém que compartilhasse desse propósito comigo pra gente somar forças. E daí, em um Fire Experience nosso, do começo desse ano, eu conversei com o Calete, que ele é um contador do Sul. Ele é professor há 15 anos já, de pós-graduação em contabilidade. Ele roda o Brasil dando palestra da reforma tributária. E daí eu pensei, poxa, é isso, porque ele tem um público muito forte de contadores. Eu tenho um relacionamento muito bom com os especialistas. E eu não tenho esse contato tão próximo com contadores, porque de formação eu não sou contador, eu sou advogado. É mesmo? Então, assim, os únicos contadores que eu conheço são a turma do Fire, do Star. Entendi. E daí, quando a gente conversou, deu muito certo esse casamento, porque ele falou que ele entrou no Fire pra entender como o Johnny, como será que fazem esse lado educacional, porque é isso que faz os olhos dele brilharem. E daí a gente olhou um pro outro e falou, meu, vai dar certo, vamos fazer isso dar certo. E daí foi isso, assim, no final de março, começo de abril, o Johnny inclusive abriu o clube ouro dele, que é o Energy Club, a gente entrou. Você foi o primeiro a entrar? Eu não fui o primeiro porque teve gente que entrou no dia lá do palco. Ah, tá, entendi. No dia que o Johnny lançou, teve gente que já entrou. E daí, assim, a seguinte pergunta que eu fiz pra mim foi a seguinte, poxa, eu tenho essa diferença do investimento, eu tenho ela guardada, investida. Se eu deixar ela onde tá, esse 130 mil vai virar 160, 170. Legal, mas não muda nada na minha vida. Quanto que esse 130 mil pode virar em um ano se eu colocar na mão do Johnny, fazendo esse upgrade do clube, e daí me forçando novamente a esse desafio de fazer dar certo. Graças a Deus deu muito certo, o clube ele já tinha nascido, mas a gente botou muito mais força nele por conta dessa decisão. Sim. E daí eu tô ansioso para esperar esses um ano passar para eu ver quanto de ROI eu vou dar.
e eu vou compartilhar isso com o Johnny, com o Serac, com todo mundo. Legal. E o que esperar do Connection Club? O Connection Club, ele é um clube para contadores e para empresários. Todo empresário que tem uma solução para empresas e até pessoa física de modo geral. Que a ideia é a gente pegar o ecossistema que a gente criou, que a gente desenvolveu para o escritório dentro do Fire e transbordar isso em outros contadores. Então ele é para contadores? Para contadores também. Tá. Porque assim, vamos supor, o nosso sócio número 1 foi o Marcos Arthur, que ele é um especialista em alavancagem patrimonial via consórcio. Tá. Assim, vamos supor que lá só tem contadores. Eu só vou apresentar o Marcos quando pintar essa dúvida no contador. E, sinceramente, eu não vejo uma possibilidade do contador falar: poxa, pessoal, tem um cliente meu que ele está interessado numa alavancagem patrimonial consórcio. Não acontece. Então, assim, o especialista, ele tem que entender que ele tem que estar nos ambientes certos, provocando essa insatisfação no contador. Então, poxa, contador, olha, você sabia que eu sou especialista em alavancagem patrimonial via consórcio, eu trabalho assim, assim, assado e tal. E a partir do momento que ele vira a chavinha no contador, assim como ele virou na minha, o contador, ele vira um fornecedor de clientes para ele. Então, poxa, se eu entendi, eu estou fazendo para mim, eu também quero que os meus clientes façam. Então, olha, eu tenho cliente A, B e C que, eles precisam dessa solução. Então, eu esperar o meu cliente ou eu mesmo ter essa iniciativa, eu não sei quanto tempo pode demorar. Agora, a partir do momento que o Marcos ele tá lá dentro do clube, ele tá todo dia falando de alavancagem patrimonial com consórcio. E são pílulas diárias que a gente vai tomando. Né? Assim, foi o que eu disse, tipo, não foi uma decisão quando eu entrei no Fire, nossa, eu vou criar um ecossistema com mais de 60 soluções. Não, são pílulas diárias que a gente vai tomando. E vai se inserindo. E como que o contador, que nem você falou, quando você entrou no Fire, eram contadores, então você não viu ali muita perspectiva de ter novos clientes. Como que o contador vai conseguir ter ROI no seu clube? De 2 ou 3 formas. Primeira, e a mais óbvia, que é o princípio do clube. Trazendo esse ecossistema de solução e fazendo um over-delivery para os seus clientes. Então, poxa, se eu tenho um cliente que ele tem investimentos horríveis, ofereço uma assessoria de investimentos para ele. Se eu tenho um cliente que ele paga um monte de imposto de renda na declaração de imposto de renda, eu ofereço uma previdência privada para ele. Certo. Se eu tenho um cliente que não guarda nada, mas tem 3 filhos e ele é a fonte principal de renda da família, eu ofereço para ele um seguro de vida. Porque, de forma geral, o brasileiro ele não sabe guardar dinheiro, mas ele sabe muito bem pagar boleto. Então, dá um boleto de seguro de vida para ele pagar. Entendi. E, assim, isso são só 3 de mais de 60 soluções que a gente tem. Entendi. Né? A forma número 2. Então, ele criando relações genuínas com os especialistas. E os especialistas, eles conhecem empresários e à medida que esse empresário precisar de um contador, ele vai apresentar alguém na nossa comunidade. Entendi. Né? Da mesma forma que o próprio Marcos Arthur, ele me trouxe já 2 clientes, que esses 2 clientes hoje eles me pagam um honorário de mais de 10 mil reais. Entendi. Então é o fortalecimento mesmo da comunidade, fazer que o contador saia dessa bolha de só entregar as guias, os impostos, e ter aí um mundo aí de negócios, de soluções e ajudar o cliente. Sim. E daí a terceira e última forma, que são mais óbvias do contador ter retorno dentro do clube, qual que é? É ele entender que ele é uma pessoa acima da média, então ele se autovalorizar e ele começar a cobrar mais caro. Porque, por exemplo, a gente quando entrou no Fire, o nosso honorário mais baixo, ele era de 300 reais. Hoje, ele é de 439 reais. Então, poxa, por mês, por cliente, é 140 reais a mais. Poxa, você vai colocar isso na ponta do lápis. Todos os clientes que você trouxe do último ano para cá, é um caminhão de dinheiro.
entendeu? Sim. Para Sem... a quantidade de clientes. Sim. E também, assim, você não ter medo de cobrar mais caro do seu cliente. Então, olha, cliente, poxa, hoje eu não sou mais uma contabilidade, vamos supor, de bairro. Eu sou uma contabilidade que está num ambiente extremamente próspero. Eu tô perto das cabeças mais geniais do Brasil, que é o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, o Jota e muitos outros. Então, assim, eu me valorizo. Se você não quiser me valorizar, tudo bem, o direito seu. Tchau. Arranja aqui um espaço para eu trazer mais clientes que me valorizem. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu quero ser uma contabilidade que atende 200 clientes. É um direito seu. Toda vez que eu atingir esses 200 clientes, eu aumento os honorários de 10%. O cliente que não quiser continuar, tá tudo certo. Ele vai abrir vaga para outros clientes que estão dispostos a pagar o preço para estar próximo de mim. E você nunca teve medo de fazer isso? Antes de entrar no clube, sim. Hoje, não mais. O que você enxergou de diferente para não ter esse medo? Então, justamente que eu não sou uma contabilidade como qualquer outra. Então, assim, eu sou uma contabilidade que ela tá muito à frente das demais, tanto do ponto de vista de ambiente, quanto de operação, quanto de tecnologias, porque a partir do momento que eu tô num clube que tem outros 80 contadores, se tem uma solução que tá dando, uma solução assim, um sistema que tá dando certo para eles, eles vão compartilhar. E daí a gente adquire. Então, poxa, um contador que ele não tá nesse ambiente com outros contadores que também estejam interessados no crescimento mútuo como um todo, ele não vai ter acesso a essa tecnologia. Entendeu? Ou ele pode até ter, mas vai demorar muito mais do que eu. Então, por exemplo, poxa, lá no clube a gente tem pelo menos 3 especialistas na reforma tributária. Então, uma das coisas que eu vou fazer esse ano, a gente vai fazer eventos de 2 em 2 meses para os nossos clientes, falando das mudanças da reforma tributária diretamente no negócio dele. Quantas contabilidades estão fazendo isso? Pouquíssimas. Entendeu? Então, se pouquíssimas contabilidades estão fazendo isso, eu não sou uma contabilidade qualquer. Sim. Então, eu me dou ao luxo de cobrar mais. E tá tudo certo se o cliente não quiser. Porque tem cliente que realmente ele tá no escritório e ele só quer a guia dele. Então, tudo bem. Então, você pode ou procurar como que é lá? O Contabilizei e fique ciente de que eles não são uma contabilidade, ou esteja comigo e toda vez que eu tiver uma nova solução, eu vou te apresentar. E se fizer sentido para você, ótimo. Se não fizer, tá tudo bem. Exatamente. Uau. E como que o Caio equilibra tudo isso? CEO, mentor, pai do Theo, casado aí com a Bruna. Como que é isso daí? Olha, Pri, não é fácil, mas é uma questão de prioridade. Então, assim, quais são as minhas prioridades? Minha saúde. Então, tento ir na academia todo dia. Se não der todo dia, 5 vezes por semana. É uma prioridade pra mim. O meu filho, então, chego à noite em casa, o tempo que eu tô com ele, e o mundo lá fora que se exploda. Porque eu falo assim, né? Eu não sou médico, então ninguém vai me ligar e nenhum caso vai ser de vida ou morte. Pode esperar um pouco. Então, meu filho, quando eu tô com ele, é minha prioridade. Minha esposa, a gente tem que fazer combinados o tempo todo, porque muda muito rápido toda a dinâmica e, graças a Deus, ela tá super comprada no nosso propósito. E assim, o escritório a gente leva, o clube a gente leva. Eu acho que assim, a gente tem que equilibrar todos os pratinhos. Uma hora um vai estar rodando melhor, outra hora outro vai estar rodando melhor, mas eu não posso deixar nenhum deles cair, porque absolutamente ninguém é responsável por essa vida dinâmica que eu escolhi ter. Só eu. Então eu tenho que fazer dar certo. Então assim, minha vida é corrida? Sim, é exatamente o que eu pedi a Deus. Entendeu? E, poxa, tem amigo meu que me olha, vê, nossa, agora você tá blogueirinho. Puta, chato pra caralho ouvir isso, meu. Jesus amado. Mas tudo bem. É a cabeça dele que tá pequena porque ele tá no ambiente errado. Sim. E, poxa, se eu conseguir mostrar isso pra ele,
ótimo. Se eu não conseguir, tá tudo certo, porque ele é ele é a conclusão das decisões que ele tomou. Então, assim, hoje a gente tá num ambiente que está olhar pro Caio de um ano atrás e falar, nossa, o Caio achou que ele tava voando e, meu Deus do céu, ele não tava colocando nem um tornozelo na água. E o mais gostoso é a gente olhar o Caio de daqui a um ano e ele vai pensar a mesma coisa do Caio de hoje. Então, isso é extremamente satisfatório. Assim, poxa, a gente tá no nosso limite? Sim. Mas eu sei que eu vou estar fazendo muito mais coisa daqui a um ano. E também a referência das pessoas que estão próximas de nós. Então, poxa, se eu tenho uma referência e, aquela pessoa produz muito mais do que eu consigo mais um pouco. E também, assim, é engraçado a época de imposto de renda. Que a gente acha que a gente trabalha no nosso limite. Sim. Só que daí vem a época de imposto de renda e a gente trabalha o dobro, o triplo. E por que a gente dá conta? Porque é um momento. Então, assim, a gente... Eu escolhi ter essa vida e ela tem começo, meio e fim, talvez não exato, mas é o momento que a gente tá e a gente decidiu, por, enfim, tantos anos, a gente vai trabalhar igual dois loucos. E tá tudo certo, porque é o combinado. Então, assim, eu gosto sempre de fazer esse alinhamento de expectativa, né? Eu acho esse alinhamento de expectativa, ele é importante, ele é saudável. Porque se eu não compartilho nada com a minha esposa e eu só viro para ela e falo, amor, vou criar um clube, mas olha, fica tranquila, não vai mudar nada na nossa dinâmica. Até parece. Não tem como. É. Legal. E não sei se você sabe, mas a gente tem um quadro fixo aqui, sabe? Não. Chamado Por Trás da Porta. Por Trás da Porta. Porta. Preparado para perguntas Bora. assim? Então tá, mas antes, quero mostrar aqui para quem está nos assistindo. Olha só, gente, que gostoso. Nosso patrocinador, um dos patrocinadores, a N-Formatos, proporcionou aqui mais conforto pra gente, que fica aqui tantas horas gravando, levando conteúdo para vocês. E ele é uma tapeçaria, só que é uma tapeçaria diferenciada, é a tapeçaria dos milionários, assim que ele é conhecido. Ele já fez aí sofá pro Big Brother, só atende alto padrão. Caramba. Sofá sob medida para você que quer ser abraçado quando está aí com o filho, com a esposa, assistindo aí num domingo à tarde. Então é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais, sigam ele aqui nas redes sociais. Então vamos lá. Agora chegou a hora do nosso quadro fixo, Por Trás da Porta. Aqui a gente sai dos bastidores dos negócios para entrar no universo mais pessoal, onde estão os valores que realmente movem. Caio, o que você precisou abrir mão para ser o homem que é hoje? Eu precisei abrir mão da mediocridade. Porque é isso, assim, a minha vida, ela é corrida, eu acordo todo dia às 5:30 da manhã e eu volto para casa 7 horas da noite, eu chego em casa e ainda fico ali mais uma hora, 2 horas com o Teodoro, e eu só vou parar para respirar, sei lá, 9:30. Daí já tá batendo meu sono, a gente fica ali meia hora, eu e a Bruna, e vamos pro dia seguinte. Então é isso, assim, são pouquíssimas pessoas que estão dispostas a pagar esse preço. A pagar esse preço. E o que você não negocia quando se trata da sua família? Não, o tempo de qualidade com meu filho e com a minha esposa, sem dúvida alguma. E qual foi o maior medo que você enfrentou como líder? O maior medo que eu enfrentei como líder... Assim, não é um medo, eu diria, mas uma... Não é decepção a palavra que eu tô encontrando, mas uma coisa um pouco mais leve que decepção. Acho que decepção é uma palavra muito forte. Mas assim, eu tô no escritório e eu tento sempre mostrar o caminho pra onde a gente tá indo. E esse meu maior medo seria assim, as pessoas não terem essa visão que eu tenho. Então assim...
novamente, não, o tempo ele é escasso. Hoje eu não consigo priorizar eu parar e eu ter um tempo de qualidade com meus colaboradores, né? A gente tá tentando resolver essa situação, mas assim, entre ir num evento e trazer um cliente, um parceiro ou estar com o time, eu priorizo hoje estar no evento, né? E, novamente, são momentos, Sim. né? Mas é isso, assim, é o meu time não comprar a minha visão, porque eles não veem o que eu vejo. Mas eu também entendo que eu não consigo fazer com que todo mundo compre a minha visão. Então, assim, se uma pessoa comprar, eu já estou satisfeito, porque a gente já amplia nosso alcance. E daí essa pessoa vai começar a ter resultados, porque ela vai ter, e daí ela vai transbordar em outros, e assim a gente vai indo. Então, eu não tenho uma resposta de como fazer esse movimento acontecer de forma rápida. Entendi. Entendeu? É uma construção. Então, hoje, esse é o meu maior medo, meu maior desafio. Entendi. E hoje vem do Caio, que se tornou e tudo que ainda está por vir. O que você falaria pro seu pai? Porra. Pegou pesado. Eu adoraria que ele tivesse com a gente. Eu adoraria que ele me visse onde eu tô. Eu fico muito feliz de estar nesses ambientes porque eu sinto ele. E uma coisa que aconteceu e a Carla não entendeu nada é que no Oscar, do nada, eu comecei a chorar loucamente. E ela, meu Deus, Caio, aconteceu uma coisa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo. O que aconteceu? Eu falei, eu tô com meu pai. Então, é muito gostoso esse ambiente nosso porque eu sinto a presença do meu pai o tempo todo, né? E falando assim muito, muito rapidamente, meu pai nos últimos 4 anos de vida dele, ele fez um transplante de fígado, daí no ano seguinte ele teve um câncer no pâncreas, no ano seguinte ele teve uma bactéria no coração e teve que ficar internado 4 meses no hospital. No ano seguinte ele teve um câncer no pâncreas de novo e daí, graças a Deus, ele descansou. Assim, eu até pergunto às vezes pros pais de alguns amigos quantos remédios eles tomam. E ninguém nunca nem chegou perto da quantidade de remédio que meu pai tomava. Meu pai tomava 45 remédios por dia. Era muito sofrimento. Sim, e assim, novamente, eu não mudaria absolutamente nada de como as coisas aconteceram, porque talvez, se meu pai ainda estivesse aqui, eu nunca tivesse entrado no Fire. Porque ele não ia entender isso. E daí ele ia fazer, enfim, ele usar da persuasão que ele tem sobre mim, da influência que ele tem sobre mim, pra me desmotivar a tomar essa decisão. Então, assim, eu sei que de alguma forma ele tá comigo. Eu sonhei uma vez com ele e eu contei tudo pra ele. Que legal. E ele não ficou feliz como eu tô. Porque ele é meu pai, normal. Mas assim, eu tento de alguma forma trazer minha mãe pra perto sempre que eu posso. Porque é isso, né? A gente só dá valor quando a gente perde. Graças a Deus pela sequência que meu pai teve, a gente aproveitou muito os últimos anos dele. E eu tenho que aproveitar que minha mãe tá aqui. Graças a Deus minha mãe ainda é nova. Meu pai faleceu com 67 anos, minha mãe tem hoje 67. E graças a Deus ela tá muito bem de saúde. E toda vez que eu vou participar de um evento, toda vez que eu vou palestrar num evento, toda vez que eu venho num podcast, eu fico feliz em compartilhar isso com a minha mãe. E minha mãe fica muito feliz por mim. Mas pegou pesado nesse final. Mas obrigado. Por
trás de você existe uma história, existe coisas que você precisou superar e coisas que te fizeram forte, são forças que hoje você se tornou muito maior. Sim. E eu imagino que ele está muito orgulhoso de você. Parabéns, viu? Obrigado. E, antes da gente finalizar, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. A mensagem que vem me motivando ultimamente é que intensidade distorce tempo. Então, se você quer ter um resultado extraordinário, você tem que, em pouco tempo, você tem que fazer um esforço extraordinário. Então, se você quer que você tenha, se quer ter um resultado em 2 anos que você demoraria 10, trabalhe para isso. Isso aí, gente. Foi profundo, foi inspirador, mas o por trás da marca é isso. Atrás de uma marca existe uma pessoa que lutou, que tem desafios, assim como você que está nos assistindo. Cada um sabe os sonhos e tudo que precisou enfrentar para construir a família que tem hoje, o legado que tem hoje. Então, eu tenho certeza que tudo isso que o Caio vem construindo, todos os resultados, vai motivar muitas pessoas que hoje estão perdidos ou já estão inseridos no empreendedorismo, mas não sabem para onde ir, qual o próximo nível. Conheçam o Connection Club, deixe suas redes sociais também para quem quiser te seguir. A minha rede social é Sou Caio Barbosa. Isso aí. E um agradecimento novamente aos nossos patrocinadores, a N Formatos, a Vértice AEC e a FTP Contábil. Muito obrigada, compartilhem, não deixem que essa mensagem morra, essa mensagem precisa aí percorrer gerações, são legados, tudo que ele vem construindo, tudo que a gente constrói, a gente passa isso para vocês. E até a próxima.